Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus estamos aqui neste domingo, juntos adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor, bendizendo ao Deus que é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 7 ao versículo de número 12, como inspiração a este momento em que nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 7 ao versículo de número 12. Um texto bem conhecido, porém rico no Senhor, porque a palavra ela sempre se renova, o Senhor sempre renova a sua palavra no nosso coração. Ela é vida, ela é eficaz, e eu creio que Ele quer ministrar o nosso coração nessa noite. A palavra diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Que a palavra do Senhor possa encher o nosso coração nessa noite. Que nós possamos ser cativados por ela, a vivermos e andarmos e caminharmos essa palavra. E eu gostaria de compartilhar com você a respeito do seguinte tema, baseado nesse texto, a respeito do caminho da oração. Existe um ditado popular que fala que todos os caminhos levam a Deus. Talvez você já tenha ouvido algumas pessoas dizerem isso. Mas nós sabemos pelas Escrituras Sagradas, pela palavra do Senhor, que existe apenas um caminho que leva a Deus. E este caminho é Jesus Cristo, né, nosso Salvador, aquele que se entregou por nós ali na cruz do Calvário, que nos resgatou das trevas, nos libertou do pecado e nos trouxe para perto de Deus, o nosso Pai. Portanto, não há outro caminho. Se ouvirmos esta frase, vamos entender que não existe outro caminho, que o único caminho para chegarmos ao Senhor é Deus. E nesse texto em destaque, nós vemos que Jesus, ele está ensinando os seus discípulos, ensinando ali as multidões, mas também deixando para nós essa palavra e nos ensinando e despertando o nosso coração para algo importante na vida do cristão, que é a oração. Não há como vivermos a vida de comunhão com o Senhor se não termos a oração como base, caminharmos nesse processo. Este caminho, ele nos leva a termos experiências sobrenaturais com Deus, ele nos leva ao conhecimento de Deus, e vemos que o caminho da oração, ela vem acompanhada de algumas atitudes práticas. Apresentamos a Deus as nossas petições, nós devemos ser constantes na oração, e devemos intensificar a nossa busca até que a paz de Deus, ela que guarda os nossos corações, ela venha sobre nós, e nós recebamos aquilo que estamos pedindo. E nunca nos esquecendo, irmãos, que Deus é soberano. E Ele sempre fará o melhor. Nós precisamos apenas crer. E às vezes nós esquecemos esse detalhe tão importante na nossa vida, a soberania de Deus. Nós pedimos, nós apresentamos ao Senhor, mas nós sabemos que Ele sempre fará o melhor para nós. E esse caminho da oração, ele envolve 3 ações práticas que está presente aqui nesse texto, e que nós vamos ficar ali com o versículo de número 7, onde a palavra fala que pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Nós precisamos pedir. Jesus nos instrui a fazermos isso. Nós temos que pedir. Ele fala, peçam e lhes será dado. E neste livro que nós estávamos lendo sobre os 40 dias aí de oração e de jejum, o autor, ele diz, o Edson Queiroz, ele traz a seguinte colocação sobre essa parte do versículo. Ele diz que pedir é apresentar a Deus aquilo que nós desejamos. E eu já ouvi alguém dizer que nós não devemos pedir coisas a Deus porque Deus anda muito ocupado. Deus não tem tempo para nós. Isso é um engano, nós nos enganamos a nós mesmos quando nós pensamos dessa forma. E isso às vezes vem até do próprio inimigo, para que nós não venhamos buscar o Senhor. Porque o próprio Cristo, ele orava e ele nos desperta a pedir-nos a Deus. É claro que Deus responderá às nossas orações de acordo com a sua vontade. De acordo com o querer dele, porque ele é soberano, ele é pai, e ele sempre sabe o que é melhor para os filhos. Eu sei que vocês pais vão fazer nada que jamais vão se comparar a Deus, mas tudo que vocês fazem para os filhos é pensando no melhor.
Você não vai fazer algo para o teu filho que vá prejudicar o filho, mas você sempre vai pensar no melhor. E nessa mesma leitura, lendo este livro, fazendo os devocionais diários, acompanhando ali, eu me deparei com uma situação que esse pastor ele conta, algo que Deus trabalhou no coração dele, revelando o seu amor, uma experiência que ele teve como pai. Ele conta que determinado dia, talvez vocês lembrem, outros não lembram, né? Determinado dia, a sua esposa o chamou para almoçar, e quando ele chegou perto, à mesa, o seu filho pequeno estava sentado, e a esposa não havia visto, mas aquela criança estava com uma faca nas mãos. Então o pai, com todo jeitinho, chega e retira aquela faca. É claro que a criança, ela chorou muito, porque para ela aquilo era simplesmente um brinquedo, ela estava brincando. Mas o pai sabia, ele sabia como pai, que aquilo não era o melhor para aquela criança. E que com aquela faca, ela iria se ferir. E ele fala que Deus ministrou o coração dele. Olha, assim que eu faço com vocês. Nem sempre o que vocês pedem é o melhor. E se aquilo for bom para nós, irmãos, Deus vai trabalhar em nós, para que nós possamos receber aquilo que nós queremos. E o próprio texto, no versículo 11, ele fala assim, se vocês que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará boas coisas ao que lhe pedirem? E nós temos que ter essa confiança que Deus sempre fará o melhor para nós. Peçam o que desejam ao Senhor, nós precisamos pedir, precisamos apresentar ao Senhor aquilo que desejamos. É claro que em humildade, em contrição de coração, como aquela mulher cananeia de Mateus 15, 22, quando ela começa a falar para Jesus e clamar para Jesus, falar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Então ela apresenta para Jesus as suas petições, aquilo que ela precisava, aquilo que ela necessitava. Nós precisamos aprender, irmãos, sermos humildes para pedir. Eu nunca vi um orgulhoso pedir nada para ninguém. Ele sempre vai chegar tentando impor. Sempre com arrogância. E a palavra de Deus diz que a estes o Senhor resiste. Porque ele não pede, porque ele tenta impor. E às vezes nós pensamos que Deus é nosso empregado. E quando ousadia, irmãos, não tem nada a ver com imposição. Muitas vezes nós queremos exigir de Deus algo que nós estamos pedindo para o Senhor e vamos ao Senhor de uma forma muito arrogante, é por isso que nós não recebemos e saímos dali da presença de Deus frustrados, porque nós não recebemos aquilo que pedimos. E a palavra de Deus fala isso em Tiago 6, que Deus ele resiste ao soberbo, contudo ao humilde ele concede a sua graça. Então nesse processo, nessa ação de pedir, é importante a gente saber que nós precisamos chegar aos pés do Senhor em humildade. Deus quer nos abençoar. Deus quer responder às nossas orações. Ele quer conceder aquilo que nós desejamos, aquilo que nós estamos pedindo. É por isso que o próprio Cristo nos ensinou a orarmos e apresentarmos ao Senhor. Por isso, peçam e vos será dado. É isso que a palavra fala. Então, no caminho da oração, nós precisamos aprender a pedir. Em segundo lugar, envolve o processo da busca. Busquem e encontrarão. Jesus ele nos instrui a não ficarmos parados. Além das atitudes externas, quando nós queremos algo que envolve todo esse processo de busca, existe no caminho da oração a busca pelo doador da bênção. Nós nunca podemos esquecer disso. Quando nós vamos buscar algo de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, buscarmos a presença. Precisa ser o primeiro lugar, a presença de Deus, o desejo de termos Deus na nossa vida. A sua presença nos conduzindo precisa ser em primeiro lugar. Nós não podemos olhar para Deus como se Deus fosse alguém que simplesmente nos dá coisas, nos dá presentes. Mas esse processo de busca, nós devemos buscar o conhecimento de Deus, para que a gente possa aprender a amar ao Senhor. Não pelas coisas que Ele vai nos dar, mas por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele possa dar para você, mas por aquilo que o Senhor é. O Senhor é nosso Deus. Então, nesse processo de busca, de buscarmos ao Senhor, envolva-se mais com Deus. Busque mais a sua presença. Ame mais a sua presença e você o encontrará. E a palavra fala isso lá em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós encontramos as bênçãos, irmãos, quando primeiramente, nós encontramos a presença do Senhor. Quando primeiramente nós encontramos o coração de Deus. Se vocês me procurarem, a palavra de Deus fala, eu me deixarei achar por vós. Eu acho tão lindo esse texto que está lá em 2 Crônicas 15, 2, quando o Espírito de Deus fala ao rei Asa, né? Olha, o Espírito de Deus falando, este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouvi-me Asa e todo Judá e Benjamim.
O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se deixardes, vos deixará. Nós precisamos buscar esse coração de Deus, buscar a presença de Deus, não apenas cantar a presença de Deus, mas no dia a dia, na nossa comunhão com Deus, na intimidade com Deus, buscarmos o Senhor como aquela mulher da parábola ali de Lucas 15:8, da dracma perdida, onde ela perde e ela acende uma candeia, ela varre a casa e ela procura diligentemente até encontrá-la. E esse deve ser o processo de buscar. Assim nós devemos nos voltar intensamente para o Senhor. E Deus, na sua infinita misericórdia, na sua graça, nesse tempo Ele vai trabalhando em nós. Enquanto nós buscamos, Ele vai provando a nossa fé, Ele vai transformando o nosso caráter, porque é preciso o nosso caráter ser transformado. Dificilmente eu tenho observado isso, e às vezes na nossa própria vida, que nós comentamos a respeito dos milagres invisíveis que Deus faz e que Deus realiza no nosso coração. Nós simplesmente nos atemos aos aspectos externos, dos milagres de Deus. Mas quando Deus derrama algo sobre nós e dá suas bênçãos, primeiro Deus vai trabalhar no nosso coração. Primeiro Deus vai trabalhar no teu caráter. Deus vai transformar a tua vida. Porque esse é o princípio de sermos transformados pelo poder de Deus. Nós não podemos viver apenas de aparência. Às vezes nós vemos pessoas falando de tantas bênçãos, que não é tanta bênção assim. Porque a vida dele, o coração dele está um caos. Todas as vezes que nós nos apresentamos ao Senhor e que nós queremos a sua presença, Deus vai trabalhar em nós, Deus vai transformar a nossa vida e as bênçãos serão consequência da nossa intimidade, da nossa busca por Deus. Por isso que nós precisamos aprender a perseverar na oração. Peçam, busquem, não desistam, não parem de crer, confiem, se envolvam mais com o doador da bênção. E às vezes, irmãos, nós sabemos porque ainda nós não recebemos. Nós sabemos, cada um de nós, no nosso dia a dia, a gente sabe porque a gente não recebeu de Deus aquilo que Deus quer dar ao nosso coração e aquilo que nós estamos pedindo. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos? Porque nós não obedecemos aos comandos que Deus dá. Mas sem uma vida intensa de oração e de busca realmente pelo Senhor, nós não vamos aprender a obedecer. E é na obediência que nós prosperamos, é na obediência que nós avançamos, é na dependência dEle, na dependência de Deus que nós conquistamos as bênçãos de Deus. Porque primeiramente nós conquistamos o coração do Pai. Primeiro é preciso conquistar o coração do Pai. Então busquem, peçam, busquem, mas busquem a presença, busquem o doador da bênção. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer derramar as suas bênçãos sobre nós. E Ele sempre, irmãos, vai nos conduzir a caminhos seguros. E mesmo que Deus te conduza ao deserto, mesmo que Deus me conduza ao deserto, mesmo que seja difícil a caminhada, se for na obediência, ali nós estaremos seguros. Porque fora dos propósitos de Deus, nós não vamos receber, Deus não nos dará. Deus não é um pai inconsequente como nós somos. Muitas vezes a gente observa pais dando coisa para os filhos que não é o momento certo, não é a hora certa. E Deus não faz isso conosco, por causa do seu amor. E quando nós estamos na desobediência, não adianta a gente bater na porta. Não adianta a gente buscar porque nós não vamos encontrar. Porque primeiro nós precisamos encontrar o coração de Deus. Nós precisamos inverter os valores. Nós precisamos buscar primeiro o doador da bênção. As bênçãos virão. As bênçãos nos alcançarão, como nós cantamos aqui, à medida que nós nos aproximarmos do Senhor, do coração dEle. E aprendermos a conhecer o Senhor. Em terceiro e último lugar, o texto fala sobre clamar. Batam e a porta será aberta. É importante nessa busca pela presença de Deus e buscarmos a presença de Deus, porque os dias são maus. E nos dias maus, somente a presença de Deus é que vai nos sustentar. Não é aquela bênção, não é aquele milagre que você recebe de Deus que vai te sustentar, mas é a presença de Deus. A presença do Senhor é que nos sustenta nos dias maus. Nem sempre nós vamos receber um sim. Às vezes Deus vai dizer não. Às vezes Deus vai dizer espere. E quando Deus disser espere, nós precisamos intensificar a nossa busca pela intimidade com Deus, pela presença de Deus. Nós precisamos aprender, irmãos, a apreciar o amor do Senhor, a apreciar a presença de Deus, a estarmos na presença dEle com alegria, independente daquilo que Ele vai nos dar. Isso é crescimento, isso é maturidade que nós vamos aprendendo em Deus. E quando eu penso assim na questão de Abraão, Abraão tinha muitos encontros com Deus. Por isso que Abraão pôde esperar durante 25 anos. E quando Deus pediu Isaac a ele não negou.
mas ele entregou para o Senhor porque Abraão tinha encontros de intimidade com o Senhor. A palavra de Deus fala que Abraão era amigo de Deus, está lá em Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Deus dizendo a respeito de Abraão que ele era seu amigo, porque Abraão tinha momentos de intimidade com Deus, tinha muitos encontros. Nós vemos ali no Gênesis, quando Deus ia até Abraão, falar com Abraão, porque Abraão buscava a presença do Senhor. Nós precisamos ter esse tempo com o Senhor, de apreciar a sua presença, fazer aquelas coisas gostosas que você faz no dia a dia, a gente precisa fazer, e é somente na intimidade, no relacionamento com o Senhor que nós vamos conseguir isso. Eu me lembro da minha infância, no interior e no sítio, onde tinha muitas árvores, né? E eu com os meus irmãos, a gente tinha aquelas balanças, a gente mesmo é que fazia, né? Porque no sítio a gente não tinha muitos recursos, né, para comprar, que nem hoje na cidade, a gente compra tudo pronto, né? Lá a gente fazia mesmo, a gente criava, o pai fazia pra gente. E a gente sentava naquela cadeira de balanço, nos momentos que a gente dava pra gente fazer isso, e a gente, ora eu balançava eles, ora eles me balançavam, a gente balançava, aquilo era tão gostoso, uma sensação maravilhosa. Não sei se vocês lembram da infância de vocês. A minha não faz muito tempo, né? Respondendo até a pergunta do pastor, né? Eu perguntei para o Anderson ali, eu me lembro que ele tinha uns 10 anos, ele falou, olha, agora eu tenho 15. Então, gente, só 5 anos que nós nos conhecemos, né? Faz pouco tempo. Então, mas é uma coisa tão boa, sabe? Você ser embalado, aquele vento ali, coisas gostosas. Irmãos, enquanto nós buscamos a presença de Deus, nesse tempo de clamor e de busca intensa por Deus, nós precisamos apreciar essa presença maravilhosa do Senhor no dia a dia. E eu creio que Deus quer nos levar a essa intimidade com Ele. Assim, quando eu penso em Abraão, eu creio que Abraão ria com Deus. Porque quando você está com o teu amigo, você ri. Você fala coisas boas, você conta as suas particularidades, você conta coisas íntimas para eles. Eu tenho amiga assim. Quando eu vou na casa dela, a gente fica assim, horas sentada conversando, e não tem televisão ligada, não tem rádio ligado, não tem nada, não tem computador, não tem internet, não tem nada. Por quê? Porque nós paramos. Por quê? Porque eu preciso compartilhar com ela as coisas que eu não consigo falar por telefone, e ela comigo. São coisas boas, e é isso que Deus quer. Deus quer que nos desprendamos de tudo, das nossas necessidades que Ele suprirá. Deus quer que nós nos desprendamos daquilo que nós estamos buscando, os milagres nós estamos buscando dEle, mas que nós nos entreguemos verdadeiramente a um relacionamento, a intimidade com Ele, a uma busca de clamar pela Sua presença. Porque quando nós clamamos, irmãos, pela presença de Deus, que nós atraímos a presença do Senhor a nosso coração, ali no nosso quarto de escuta, quando nós estamos ali na nossa intimidade com o Senhor, Deus vai nos ensinar a orarmos aquilo que nós precisamos. Aquilo que realmente Ele quer ministrar ao nosso coração naquela hora. E é importante você ter esse tempo de comunhão com Deus. Eu não sei como anda a tua vida de relacionamento com Deus, a tua vida de oração. Mas antes de Deus realizar os milagres visíveis, aqueles que nós vemos e que nós contamos como testemunho, Deus quer realizar os milagres invisíveis no teu coração. E a palavra de Deus fala lá em Jeremias 33:3, clama a mim. Em outras versões vai dizer, invoca-me e te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas profundas, coisas do coração de Deus. Coisas que Ele quer ministrar ao nosso coração. E Ele quer se alegrar conosco. Deus quer rir conosco. Deus quer encher o nosso coração de alegria. E é nesses momentos de intensa busca, de clamor ao Senhor, é que nós vamos encontrar a Sua presença. E nós vamos receber dEle aquilo que precisamos. E a palavra de Deus fala em Efésios 3:20-21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A esse Deus seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus e por todas as gerações, para todo sempre. Então busca o Senhor tem muito mais para derramar sobre você. Não fique preocupado com as questões externas, as necessidades Deus vai suprir. Aquilo que você deseja, apresente ao Senhor. Persevere, busque, bata na porta, a porta vai se abrir. Mas clame muito mais pela presença dEle na tua vida. A presença de Deus é muito mais importante, irmãos, do que qualquer bênção que Deus pode nos dar. E Deus quer nos levar ao nível de que nós vamos chegar aos pés dEle e falar, Deus, nada mais importa para mim a não ser estar na tua presença, porque ela é o melhor. E nós só vamos conseguir isso quando nós tivermos uma vida intensa de oração, quando nós buscarmos ao Senhor verdadeiramente. Nós não vamos, as pessoas vão olhar para nós e vão querer desejar aquilo que nós temos, o Jesus que nós temos, porque nós seremos transformados. Os milagres invisíveis de Deus vão se tornar visíveis na nossa vida.
Se você tem buscado do Senhor, continue buscando. Peça, apresenta ao Senhor. Busque, peça, bata na porta que ela vai se abrir. Já estamos finalizando e eu me recordo ainda, quando eu preparava isso aqui, eu estava lá na casa dos meus pais, né? É bom estar com os pais, né? E Deus me levou, assim, algumas cenas mais da minha infância, que meu pai, ele costumava fazer o seguinte, ele pegava as crianças, assim, pela mão, né? Nos pezinhos, ele tinha mania de fazer assim com as mãos, né? Minha mãe não gostava muito, né? Mas algumas crianças riam, outras ficavam com medo, outras abriam os braços, e essa cena me veio, assim, ao meu coração, é que eles sorriam, e meu pai gostava de fazer isso. Que Deus, irmãos, às vezes Ele quer nos levar aos lugares mais altos, mas nós estamos com medo. Deus quer nos abençoar, mas Deus quer levar a caminhos lugares mais altos do seu coração. A intimidade mais profunda, e nós não precisamos ter medo, nós precisamos tão somente nos lançarmos aos seus pés, porque Ele tem cuidado da nossa vida. Nós precisamos nos derramar aos seus pés e deixar com que Ele nos conduza. Se nós tivermos medo, nós não chegaremos a lugar algum. Deus quer curar as feridas da nossa alma. Deus quer que nós desfrutemos da plenitude das suas bênçãos. E se nós tivermos medo, nós não vamos aprender a confiar, nós não vamos conhecer o nosso Deus. Deus, Ele tem seus propósitos. Os seus propósitos são insondáveis. O seu coração é inescrutável. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro, diz o salmista. E nós precisamos entender isso, aprender a confiar nele, pois ele está no controle de todas as coisas. Ele quer dar bênçãos a nós, ele quer derramar as suas bênçãos, mas em primeiro lugar ele quer nos levar ao seu coração, aos lugares altos do seu coração. A intimidade com ele, a oração é o caminho, alcançarmos a comunhão profunda e, consequentemente, como resposta, nós receberemos as bênçãos do Senhor. Ele é soberano sobre as nossas vidas, ele fará sempre o melhor. Busque, não fique desistindo tão facilmente, mas busque ao Senhor, bata na porta, peça a Ele, apresenta ao Senhor aquilo que você deseja. Nós estamos finalizando, ou já finalizamos esses 40 dias de propósito, e entre as coisas que Deus ministrou no meu coração, assim, todos os dias quando eu fazia a leitura, parecia que todas as leituras, elas falavam sobre motivação do coração. Eu falei, Deus, tem alguma coisa esquisita aqui, né? Eu converso assim com Deus, né? Pensei, tem alguma coisa estranha aqui que o Senhor quer falar comigo, né? Então já abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver, os meus ouvidos para que eu possa te ouvir. Deus falava muito sobre a motivação do coração. O que motivou o teu coração a fazer esses 40 dias? A participar desses 40 dias? E você que não participou dos 40 dias de oração e de jejum, o que você tem buscado do Senhor e que Deus está tentando trabalhar no teu coração e falar no teu coração? Para que Ele possa derramar as bênçãos dEle sobre a tua vida. Porque Ele deseja derramar bênçãos sobre nós. Você tem pensado nisso? Quando você faz um propósito com Deus, você tem pensado o que te motiva, em primeiro plano, em primeiro lugar, a ir ao coração de Deus, a fazer uma campanha, a estar buscando intensamente mais o Senhor? A gente precisa cuidar da motivação do nosso coração. Porque a motivação do nosso coração, em primeiro lugar, precisa ser a manifestação da glória de Deus. Isso precisa ser, nós precisamos nos voltar a isso. Senhor, que seja para a tua glória, que tudo que o Senhor derramar sobre a minha vida seja para a manifestação do teu poder, seja para a tua glória, que o Senhor seja louvado e engrandecido na minha vida. Isso precisa ser a nossa oração. Em qualquer campanha que fizermos, em qualquer motivação do nosso coração, precisa ser, em primeiro lugar, a manifestação da glória de Deus.